Estamos dando início ao capítulo 9 e iremos ler do item 1 ao 5. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Idem, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Idem versículos 21 e 22. Item 4. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Item 5. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Porque essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, para podermos estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos pedir agora aos nossos mentores, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos dê inspiração, que nos dê a boa palavra e o bom entendimento. Pedir à Mãezinha para que possamos aqui reunidos celebrarmos essa doutrina de luz que nos mostra o caminho, que nele caminhemos com segurança, com fé, com total entrega ao amor ao próximo, que de nós jamais partam injúrias e que aprendemos a ser pacíficos como o Mestre Jesus. Ampara-nos a todos e aos mais carentes de Ti estão neste momento.
Vamos começar aqui pelo final do evangelho que a nossa amiga Renata leu para a gente. O que está falando aqui no finalzinho? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal condição da Terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. E disso nós tiramos que, por que nós estamos ainda tendo tanto sofrimento? Por que ainda estamos tendo tantas dores, desilusões? Ainda vivemos nesse mundo de provas e expiações. Por que disso? Porque precisamos. Por que está falando? Jesus nos fala. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O que é a lei de amor e caridade? É o Evangelho. É isso que nós fazemos todas as quartas-feiras aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Isso é um grande evangelho, onde nos reunimos, cabendo um a falar e provocar reflexões. E dentro dessa reflexão de hoje, inicia lá na frente: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Como que é isso? Os brandos vão possuir a terra como? Mas Jesus não fala que nós seremos recebidos no céu? Ou seja, no mundo espiritual, de forma amorosa, venturosa, assim como nós nos portarmos aqui? Sim, mas não esqueçamos que, a partir do momento que esse mundo de provas e expiações, que estamos hoje no ápice, gosto sempre de lembrar isso, no ápice da transição para a regeneração, vamos mudar. E aí aqueles que são brandos e pacíficos, mas nós não só brandos e pacíficos, a gente tem que lembrar que Deus também coloca para a gente aqueles de boa vontade. Então, prestem atenção. Os que são brandos e pacíficos possuirão a terra regenerada, continuarão reencarnando aqui na terra. Aqueles espíritos mais escuros, que não têm a luz, que não produz o amor que Jesus nos ensinou, vão para mundos inferiores, mundos que estão em provas e expiações e até primitivos. E os de boa vontade, porque para poder fazermos o bem, a gente tem que pensar o bem. Para ser brando, a gente tem que ser brando conosco mesmo, com os nossos pensamentos. E a gente tem de começar lá na origem. Onde que é a origem de tudo que nós fazemos? O pensamento. Aquele que pensa o mal, que deseja o mal, mesmo que não faça, aquilo ali já produz uma energia dentro da gente que nos prejudica. Querendo ou não querendo, nós enviamos isso para aquela pessoa
que a gente está desejando mal. Mesmo que a gente não faça. Mesmo que não executamos esse mal. Mas só de pensar. Está falando também nessa parte. Porque no item 3, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. Não matareis. E quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. E vem, eu porém, eu quem? Jesus. Eu vos digo que quem quer que se puser em cólera, ou seja, se colerizar, contra seu irmão, merecerá a condenação. Que aquele que disser a seu irmão raca, que desprezando aquela pessoa, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco, merecerá o fogo do inferno. Então, não é só os atos nossos que temos que vigiar. Não é só as nossas atitudes que temos que vigiar. Não é só as nossas palavras que temos que vigiar. Nós temos que vigiar o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos sentimentos. Porque é dali que sai o que a gente realmente é. A gente não é isso aqui que está por fora. A gente não é as atitudes boas que tomamos na frente das pessoas. Nós somos aquilo que fazemos escondido. Nós somos aquilo que pensamos. Temos que tomar muito cuidado. Que vamos lá. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha a explicação que os Espíritos deram para a gente através de Kardec, junto com aqueles médiuns da época que ajudaram ele a escrever as obras da doutrina espírita. O que ele falou? É uma lei. Qual que é a lei? A lei da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência. Jesus, ele, com o poder magnético dele, detentor de todas as mediunidades, de um conhecimento fabuloso, ele tinha o poder magnético sobre todos nós. Tem o poder magnético sobre todos nós. Ele pode fazer conosco o que quisermos, o que quiser. Jesus pode fazer isso. O maior poder que existe é o poder do amor, é o poder da moral. Foi o que Jesus usou. Mas vamos lá, tem uma situação que a gente tem que lembrar. Lá na porta de Damasco, depois que Jesus já tinha sido crucificado, que Saulo de Tarso começou a tomar mais ainda envolvimento na perseguição aos cristãos, porque de acordo com a fé que ele professava lá naquela época, ele achava que estava fazendo certo. Ele é estritamente conhecedor da lei, do Sinédrio, estava sendo treinado ali para ser o chefe do Sinédrio, era austero, forte, positivo. E Jesus, quando ele foi para poder buscar o Ananias lá em Damasco, para poder apedrejar, para poder julgar e matar ele, Jesus apareceu para ele e cegou. E lá ele falou com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento que ele, como se diz, ele ficou cego, porque ele estava enxergando errado a doutrina. Ele estava enxergando errado os ensinamentos de Deus. Foi ensinado para ele de forma diferente.
Aí ele viu o que ele fez de errado. E Jesus falou mais, que ele era o vaso que queria que continuasse o trabalho dele. Agora, olhem bem. Jesus, aquela candura, aquela moral, aquele conhecimento, aquele poder magnético que só de olhar para ele, só de tocar na túnica dele, as pessoas se curavam. E ele foi atrás de quem para poder pegar e dar continuidade e fazer chegar até os nossos dias o Evangelho? Atrás de um doutor da lei que estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa para Deus. Então, nesse acordar, na hora que ele mudou essa percepção dele, que ele ganhou lá os pergaminhos de Ananias, ficou 3 anos reclusos, né? Depois foi se encontrar com os apóstolos, achando que ia coordenar os apóstolos não. Ficou meio pirado, meio louco, ficou 10 anos afastado, nem o pai dele não queria ele. Até que um dia que chegou a hora dele, depois desse deserto todo, que não foi à toa, ou vocês acham que Jesus não tinha planejado tudo isso? Isso não é questão de destino, é questão de desígnio. Porque desde lá de trás, Saulo foi treinado, e foi colocado assim em evidência para poder ser o que foi. Ele foi austero, ele foi agressivo. Para que ele foi assim? Porque naquela época precisava de ter uma certa agressividade no sentido de ser assim, astuto, de dar conta de resolver as coisas dos problemas da igreja, né, que era tratado como igreja cristã lá daquela época. Então precisava. Mas isso não era violência. Isso não era injúria. Era austeridade. Era disciplina. Ele era inflexível. Quantos embates que teve Paulo com Pedro? Pedro querendo mesclar a doutrina lá dos judeus com a doutrina de Cristo, e muitas coisas que a gente tem hoje é essa mistura. E Paulo, né, que mudou o nome de Saulo para Paulo, não aceitava, para poder manter aquilo que Jesus nos permitiu que chegasse até a gente, é o que a gente precisava. Então, olha essa força que tem, essa certa agressividade do Paulo, necessária para poder fazer o Evangelho de Jesus começar a florescer. E isso explica essa parte aqui que eu li, onde eu comecei. A humanidade, quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Quem que era o forte e o violento naquela época? Os judeus perseguiam os cristãos. Quando foi que começou a ter essa mudança? Quando um próprio filho lá do judaísmo passou a ser o maior apóstolo de Jesus, sem usar violência, sem usar injúria, mas firme, positivo,
disciplinado, estudioso. E é isso que nós, espíritas, católicos, evangélicos, que eu sei que aqui tem, precisamos de fazer. Ser disciplinados no Evangelho de Jesus. E fazer chegar essa linda bula, né, bula de medicamento, essa linda bula de vida, que é o Evangelho. Porque é através dela que nós vamos evoluir, para poder ser brandos e pacíficos e de boa vontade, e estarmos aqui nas evoluções da nossa nave Terra. É assim. Olha, no capítulo 13, item 12. Capítulo 13, eu anotei aqui para poder falar isso, vou ler aqui um pedacinho. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No item 12, está lá assim: homens fortes, armai-vos. Não está amai-vos, não. Armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as armas, sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa doutrina. Assim, o Adriano está doido. Falando aqui hoje, o negócio o título é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, item 1 a 5, injúrias e violências. E falando que nós temos os homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé. Acontece que, se nós deixarmos essa brandura, essa mansuetude, tomar conta da gente em relação aos nossos irmãos inferiores, aos espíritos inferiores, o que eles vão fazer? Vão tomar conta da gente. O mal vai continuar prevalecendo. Então, essa armai-vos, fortalecer, é fortalecer no Evangelho, é fortalecer sem violência, igual Jesus, tão poderoso, tão sábio, conhecimento ao infinito. Com 3 anos, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. 3 anos da vida dele. Há 2000 anos, serve para todos, e vai servir para mais 2000 anos, para nós poder termos um caminho para trilhar até a Terra chegar lá nos mundos felizes. Olha que impressionante. E olha, vamos citar um exemplo aqui agora de uma pessoa que, dentro dessa brandura, mas com disciplina e fortaleza, provocou a libertação de um país sem levantar uma arma. Gandhi. Não vou contrastar Gandhi com Paulo, porque eu vou compará-lo. Gandhi, fazendo os seus jejuns, orações, provocando a população a ser, de certa forma, resistente às coisas que o Império Britânico fazia com eles lá, conseguiu a independência da Índia
sem derramar uma gota de sangue, sem levantar uma arma. Nós vemos em Gandhi Jesus e vemos em Gandhi Paulo. E a gente consegue ver isso em vários outros expoentes nossos. Um nosso contemporâneo, que foi agora há pouco tempo, Divaldo Franco, Chico. Eles eram mansos, pacíficos, mas disciplinados. Agressivos naquilo que eles tinham que levar para frente, que era o Evangelho. Essa agressividade que eu estou falando é aquela que fez o Chico escrever quase 500 obras. Ao todo relacionado, ele dá quase 900 obras relacionadas ao Chico. Essa é a agressividade que eu estou falando. A da inteligência, a de levar a palavra do Evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, a forma de fazer uma renovação, uma reforma íntima, uma renovação interior. A gente tem que propagar isso. Enquanto a gente estiver buscando isso só para a gente, nós estamos sendo egoístas. Mas também a gente não pode ser aquela pessoa chata, que todo lugar que encontra, está lá o Adriano pregando, parecendo pastor. Desculpa, pastor. Não. É ter as atitudes, o jeito de Jesus, o jeito de Paulo, o jeito de Gandhi, de Chico, de Divaldo, procurando esse tom pacífico nos lugares mais difíceis. Porque em todos os lugares, se a gente for diferente, não com um intuito de aparecer para as outras pessoas, se a gente for diferente da forma de conduzir o nosso comportamento, de querer ajudar de uma forma que não machuque, de uma forma que a pessoa se sinta acolhida, ao invés de ser excluída. Então, tudo isso que a gente viu ali, vê na obra de Jesus, as cartas que Paulo, as cartas de Corinto, depois vocês pegam ela lá, abre lá, leiam. Aquelas cartas, elas eram direcionadas às comunidades de estudo do Evangelho que tinham naquela época, que Paulo tinha ajudado a criar. Aparecia um problema lá, chegava até ele não tinha condição de ir, ele escrevia as cartas para lá, puxando a orelha. Agressivo, mas não violento. Ele cuidava de todas essas comunidades. Um problema que estava lá mais sério, ele pegava, escrevia uma vez, escrevia duas, estava com problema, falou assim, opa, vai ter jeito, vou ter que ir lá. Aí chegava lá, dava, como se diz, colocava a disciplina para funcionar. É assim que tem que ser feito. Igual os pais conduzem os filhos, ou pelo menos teria que conduzir. Está ali, uma mão forte, conduzindo o filho no caminho correto. Se sai do caminho correto, tem que chamar a atenção. Tem que mandar uma carta. Tem que ser mais disciplinado. Mesmo que doa o coração, tem que fazer a coisa certa.
Dentro do nosso estudo hoje, tem uma outra parte aqui, onde fala que bem-aventurados os brandos, é a mesma, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os céus. Enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem necessidade dos bens da terra para viver. Antes, o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Vamos lá. O que está falando nessa partezinha aqui? Como estamos encarnados, precisamos de alimento, vestuário, trabalhar. As facilidades que tem, né, no mundo, um celular, um carro, cada um na medida da sua condição. E fazer com que tudo isso nos sirva de caminho para uma maior espiritualização. E o primeiro caminho que a gente tem que ter para essa maior espiritualização, utilizando todas essas benesses que nós temos hoje, com tecnologia, com medicamentos, com tudo mais, é não nos apegarmos à parte material. É isso que está falando aqui nesse trecho. Nós utilizarmos do que temos aqui, porque a gente tem que entender também, o que temos aqui foi porque tem a permissão de Deus, da espiritualidade amiga, dos espíritos superiores, para poder termos. E vamos cada dia mais galgar tecnologia, galgar conhecimento para nos avançarmos. Isso faz parte do nosso empreendimento da reencarnação para podermos evoluir. E também serve como prova, porque nós não podemos ficar apegados. Quantas famílias, fala no texto aqui, quantas famílias que não têm o necessário, aqueles fracos, mas dependentes, que não têm o necessário. E fala do outro lado, que tem aqueles que até o supérfluo sobra. Até o supérfluo sobra. Aí eu pergunto, como que eu estou lá na minha casa? Eu tenho supérfluo, mas eu ajudo alguma entidade, ajudo alguma família. Se eu não tiver condição de ajudar, eu dou o meu tempo de alguma forma para ajudar a sociedade? O que eu faço para poder mudar esse mundo que a gente está vivendo? Com tantas e tantas situações que nos desafiam a perguntar se estamos no melhor momento da humanidade. Que é isso que está acontecendo? Guerras, pessoas matando por causa de um celular, roubando por causa de um toquinho de cigarro de maconha. O que está acontecendo? E isso tudo também é para nos fazer enxergar e servir de exemplo para a gente. Assim, alguma coisa eu tenho que aprender com essas coisas erradas que estão no mundo. Alguma coisa eu posso fazer para poder modificar isso. Oferecer um trabalho para aquela pessoa que fica à toa. Adriana, a pessoa que está ali mexendo com droga, com álcool, não quer trabalhar, mas ofereça.
Ofereça a palavra. 1, 2, 3 vezes, quando for necessário. A gente está aqui para isso, gente. Mas isso tudo sem violência. Não adianta a gente querer que a pessoa mude e ela não mudar. E a gente querer forçar isso. Nós temos que ter a disciplina? Sim. Espalhar a disciplina? Sim. Ser agressivos? Depende. Quando a pessoa está deixando que aquilo ali está provocando mal extremo a ela. Por exemplo, a pessoa que já está numa situação que não tenha condições mais de nem discernir o que é bom e o que é mal para ela. De tão presa nas drogas que está. É agressividade a gente pegar e tentar tirar aquela pessoa daquele lugar? Pelo menos tentar. Para poder mudar a vida daquela pessoa. Vamos pensar lá na época de Paulo. O que Paulo ia fazer? Paulo ele era mais rígido, né? Agora vamos pensar o que o Chico fez, o que Divaldo Franco fez. Divaldo começou com uma casinha pequenininha, acolhendo um monte de pessoas em situação de rua naquela época, quase 60 anos atrás, quase 50, não sei ao certo a data, e virou um instituto imenso hoje. Ele, inclusive, adotou vários filhos. Adotou vários filhos. Não só pequenos, grandes. Olha um exemplo. Olha o que pode ser feito. Adriano, eu não dou conta de fazer isso. Sozinho nós não damos conta mesmo. Aí a gente tem que pegar, ajuntar. Assim, vamos começar a movimentar essa parte aqui? Vamos. Ajunte um grupo, vai atrás de uma instituição espírita, católica ou evangélica. Assim, nós queremos montar um grupo aqui, precisamos da ajuda de vocês para poder ajudar esse pessoal em situação de rua. Nesse meio com psicólogos, com médicos, para ajudar essa turma a sair desse meio violento que estão vivendo. Estão violentando a si próprios. Eles mesmos provocam injúria contra si. Aqui fala que um xingamento que tinha naquela época era raca, né? Que a pessoa pegava, falava isso, virando a cabeça para o outro lado e cuspindo. Não é isso? Isso era terrível para aquela época. Hoje, esse pessoal que está em situação de rua, mexendo com droga, eles andam sujos. Todos urinados, sujos de fezes. Eles mesmos provocam injúria contra eles. E cadê? Como tirá-los dessa situação? Se não movermos a parte nossa da boa vontade, da nossa mansuetude, afetividade, fraternidade, solidariedade, juntamente com o estudo do Evangelho, juntamente com tratamentos, a gente só vai ver isso aumentar. Então,
esse estudo que tem hoje, que a gente está fazendo aqui hoje, que é a injúria e a violência, na ótica da doutrina espírita, eu poderia ficar falando aqui mais, pelo menos 1h30, que eu tenho estudo aqui para isso que eu fiz. Mas a gente não adianta só falar. A gente tem que agir. Paulo de Tarso, ele era um homem da palavra, da escrita, da ação. E um detalhe, afiançado por Jesus, porque Jesus falou para ele: você é meu escolhido. Depois que ele falou assim: Saulo, por que me persegues? Falou com ele: você é meu escolhido. Ele tirou lá do meio, que perseguia cristão, o homem principal que ia assumir tudo, colocou para trabalhar para ele. Olha o efeito Jesus nisso. Ele tirou uma pessoa que foi treinada para assumir o sinédrio, que ia mandar em tudo aquilo ali, e colocou para trabalhar para ele, para trabalhar para o amor. Olha o efeito Jesus. E nós achamos, não, Jesus não tem poder em mim não. Não tem o quê? É porque ele está fazendo isso hoje a conta gotas, para a gente poder aprender. E a gente está aprendendo a duras penas. E a gente tem condição, sim, de ser melhor do que está sendo. Tem condição, sim, de acelerar esse processo, de sair desse mundo de provas, dessa transição de provas e expiações, passar para a regeneração. E continuar aqui. Basta a gente querer seguir o Evangelho. Vou ter que parar por aqui, né? Não vai dar para falar tudo que eu tinha para falar, não. Mas eu agradeço a paciência e a tolerância de cada um de vocês aqui hoje, por falar um pouquinho do Evangelho. E uma coisa, não se esqueçam, gente. Nós temos uma arma, daquela que ele falou, cristão, armai-vos, que é com o quê? Com o culto do Evangelho no lar. É uma defesa, um escudo e uma arma poderosíssima contra os espíritos escuros, os obsessores, os maus, as más companhias que insistem em ficar junto com a gente. A arma está ali. Uma boa noite para todos.